Vamos começar lendo em 1 Coríntios, começando no capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 1. Primeira Coríntios 1 e 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Capítulo 4 agora, versículo 17. Quero ler só a última parte do versículo, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz: como por toda parte ensino em cada igreja. Agora no capítulo 7, também versículo 17, também lendo só o finalzinho do versículo, 1 Coríntios 7, 17, é o que ordeno em todas as igrejas. Agora capítulo 11, versículo 16, 1 Coríntios 11, 16, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Agora capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora uma leitura mais extensa um pouquinho no capítulo 16. Essas leituras iniciais foram para enfatizar a ênfase de 1 Coríntios, que havia um padrão em todas as igrejas de Deus naquela época. Não era um ensino para uma localidade, outro ensino para outra. Havia uma uniformidade. Vemos o mesmo aqui no capítulo 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Por enquanto é só isso. Acho que muitos sabem que eu tenho o costume de ler as referências principais de um estudo no começo da reunião, para não ter que interromper depois e talvez distrair a atenção de alguém. Eu creio que seria necessário fazer diferente hoje. Eu queria abordar vários assuntos relacionados ao dinheiro, e para não fazer leituras excessivas agora no começo, nós vamos nos limitar ao que já lemos, e conforme o tempo permitir, vamos lendo outras passagens depois. Vou estar de olho no relógio. O texto que pretendemos estudar hoje à tarde termina dizendo: faça-se tudo com decência e com ordem. Isso inclui a questão do horário também. Então podem ficar tranquilos que, apesar de haver muitos assuntos na minha mente, vou seguir o relógio com critério. Falar sobre dinheiro hoje em dia é muito complicado. Não tanto pelo assunto em si, um pouco por causa disso, mas principalmente por causa da situação vergonhosa que existe no cristianismo hoje em dia. Uma experiência pessoal, alguns anos atrás, convidando algumas pessoas para a reunião, uma mulher recebeu, uma senhora já bem de idade, recebeu o convite da minha mão. Quando eu expliquei para que era o convite, ela disse: olha, meu filho, eu não posso ir hoje, porque eu estou sem dinheiro. Não havia nenhuma relação entre o convite e dinheiro. Mas na mente de muitas pessoas há uma relação entre o evangelho e exploração.
Infelizmente existe isso. E às vezes, para evitar essa insinuação, às vezes nós evitamos de falar sobre a questão financeira. Eu queria, com a ajuda de Deus, conto com as suas orações também, pensar um pouquinho hoje sobre o padrão estabelecido por Deus das Escrituras para as nossas contribuições. Enfatizando primeiro que há um padrão. Não é um assunto que Deus deixou aberto. Paulo diz no versículo 1 do capítulo 16, que quanto a esse assunto, ele escreve: fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Havia sido dado um ensino para as igrejas na região da Galácia, e esse ensino veio com autoridade apostólica. Paulo diz: eu ordenei para eles. Não foi uma sugestão, foi uma ordem, um mandamento divino. E ele diz para a igreja em Corinto: vocês vão fazer o mesmo que eu ordenei para as igrejas da Galácia. O mesmo padrão aqui que foi apresentado lá. Concordando com as leituras que fizemos no começo da reunião. 1 Coríntios é bem abrangente no seu alcance. São dadas instruções para todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. E em todas as igrejas havia o mesmo ensino, a mesma prática quanto ao véu, a mesma ordem em relação às reuniões das igrejas e o mesmo ensino quanto à questão financeira. Não é um assunto importante para nós que somos salvos. Deus controla uma obra gigantesca que abrange o mundo inteiro e uma obra que tem despesas. E essas despesas são supridas pelo povo de Deus. Então, vemos algumas instruções no versículo 2, girando em torno da expressão ajuntai, separai o que puderdes ajuntar. Uma forma de indicar a contribuição dos salvos. Algumas palavrinhas que cercam essa expressão central são importantes. Primeiro, nós vemos no primeiro dia da semana. Isso responde à pergunta: quando que eu vou contribuir? Eu queria pensar em 4 perguntas. A primeira: quando? Quando que eu devo contribuir? A Bíblia diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar. Estamos pensando na contribuição em relação à igreja local. E talvez pareça um pouco estranho haver um dia da semana ligado a isso. Alguém poderia pensar: mas por que eu devo me preocupar com uma contribuição semanal? Eu recebo meu salário uma vez por mês. Por que toda semana eu irei me preocupar em contribuir alguma coisa? Eu queria chamar a sua atenção para o que está escrito. No primeiro dia da semana. Em todo o Novo Testamento, você só vai encontrar 2 atividades das igrejas locais relacionadas com algum dia da semana. Lemos de muitas coisas que as igrejas fizeram e outras que deveriam fazer, mas a única vez que isso está ligado a algum dia são 2 ocorrências apenas. Uma em Atos capítulo 20, onde lemos que no primeiro dia da semana os irmãos se reuniram para partir o pão. A outra é aqui em 1 Coríntios capítulo 16. No primeiro dia da semana, cada um deve pôr de parte o que puder juntar. Então é uma ordem muito clara da parte de Deus. E mesmo que eu não entendesse o porquê dessa ordem, mesmo que eu não conseguisse ver nenhuma razão por que ele estabeleceu um dia, eu tenho que enfrentar essa realidade. O Senhor disse: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Eu sugiro que é importante você preocupar-se com a sua contribuição todo o primeiro dia da semana, porque o Senhor assim instituiu. Nós queremos obedecer o que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Não uma contribuição mensal, não uma contribuição esporádica, mas uma contribuição semanal. Não só porque está escrito nas Escrituras, mas também por causa da relação disso com a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, os irmãos em Troás reuniram-se para partir o pão. No primeiro dia da semana, os irmãos em Corinto foram exortados a contribuir.
E há uma ligação muito estreita entre a adoração oferecida a Deus na hora da ceia e a nossa contribuição financeira. São duas formas de nós adorarmos a Deus, duas formas de sacrifícios espirituais. Na velha aliança, o povo trazia sacrifícios de animais, de alimentos também, mas especialmente de animais. Hoje em dia nós sabemos que não fazemos isso, estamos em outra dispensação, nós oferecemos sacrifícios espirituais. E há pelo menos 8 coisas mencionadas no Novo Testamento que Deus escreve como sendo sacrifícios espirituais. Por exemplo, os nossos corpos, Romanos capítulo 12, versículo 1. A nossa fé, Epístola de Paulo aos Filipenses. Sacrifícios de louvor, como temos em Hebreus capítulo 13. E entre essas 8 coisas está incluída a questão da nossa contribuição. Paulo escreve aos Filipenses agradecendo por uma oferta recebida. E ele diz para aquela igreja que ele recebeu aquilo como um sacrifício de cheiro suave, agradável e aprazível a Deus. Ele considerou a oferta dos filipenses como sendo um sacrifício espiritual. E de todos os 8 sacrifícios espirituais mencionados no Novo Testamento, o único que recebe essa descrição de sacrifício de cheiro suave é esse sacrifício da contribuição. Então, há uma relação estreita entre contribuir, entre adorar a Deus e entre contribuir financeiramente. É uma prática saudável para todo cristão. Quando chega o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor, quando nós nos preparamos para adorá-lo como ele pediu, para lembrar dele como ele pediu, no partir do pão, é saudável que nós também nos preocupemos com essa questão financeira. Eu posso adorar a Deus, eu devo adorar a Deus em espírito, eu posso adorá-lo também com a minha contribuição financeira. Essa relação com o primeiro dia da semana não é uma coisa supérflua, não é uma coisa acidental. E uma terceira razão não tão importante é a questão da prática. É bom para nós sermos regulares, é bom para nós termos rotina, é bom termos uma coisa rotineira e regular na nossa vida. É importante pensar sobre isso, não de uma forma formal, não como um mandamento humano, porque nesse assunto das contribuições, se nós formos seguir o ensino do Novo Testamento, ninguém saberá o que o próximo faz. A mão esquerda não saberá o que a mão direita faz. Diferentemente da propaganda que é feita em muitos meios, nós queremos na importância de sermos bem discretos e bem cuidadosos em relação a isso. Eu não sei e não quero saber o que você faz em relação a isso. Eu não estou de forma alguma estabelecendo um mandamento, uma ordenança humana. Mas baseado na palavra de Deus, eu posso te exortar a todo o primeiro dia da semana, preocupar-se com esse assunto. Hoje é o primeiro dia da semana. Daqui a 8 dias, como nós contamos em português, também será. E todo o primeiro dia da semana você deve se preocupar em separar alguma coisa para o Senhor. Então, quando contribuir no primeiro dia da semana? Quem é que irá contribuir? O texto diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós. E há 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o cada um, e depois a expressão cada um de vós. Cada um mostra a responsabilidade individual de cada cristão. Não sei como você irá interpretar essa expressão cada um nesse contexto, mas para mim ela indica todos os salvos em comunhão com a igreja local. Contribuir não é um privilégio de 1 ou 2 mais abastados, mas deve ser a responsabilidade de todos os salvos. Cada irmão e cada irmã que tem alguma fonte de renda deve estar disposto a contribuir dessa fonte de renda alguma coisa para o Senhor. Cada irmão, cada irmã, os que recebem o seu salário, os que vivem de ofertas recebidas de outros irmãos, não importa de onde vem o dinheiro,
É um privilégio de todos os salvos, sem distinção, participarem dessa contribuição. Mas se o texto diz cada um, o texto diz cada um de vós, limitando esse universo, limitando esse cada um, esse todos, para aquela igreja em Corinto. Ou no caso de nós hoje, para as igrejas, para aqueles que fazem parte da igreja local. Porque é um princípio espiritual muito importante também, que só tem direito de contribuir com a obra de Deus quem já pertence ao Senhor. Desde o Velho Testamento nós vemos esse princípio estabelecido, quando Abraão recusou receber a ajuda do rei de Sodoma, quando Eliseu recusou receber a ajuda de Naamã. Vemos no Novo Testamento, vemos em 3 João daqueles que saíram pelo nome do Senhor Jesus, nada tomando dos gentios. É um princípio espiritual que o privilégio de contribuir com as despesas da obra de Deus é exclusivamente do povo de Deus. O que vemos no meio religioso hoje é uma vergonha contrária às Escrituras. Devemos nos apegar bem a esse fato. Nós que somos salvos temos essa responsabilidade. E é um privilégio só nosso. Não um peso, mas um privilégio de contribuir financeiramente com a obra de Deus. Então quem contribui? Cada um de vós, cada um dos salvos em comunhão com a igreja local. Como será essa contribuição? O texto diz, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, ou conforme o Senhor prosperou. Em outras palavras, de acordo com a sua possibilidade. Não há uma uma porcentagem estabelecida. Havia no Velho Testamento a questão do dízimo, mas isso é outra dispensação, outra época. O que 2 Coríntios 8 e 9 ensinam é que o Senhor ama o que contribui com alegria. Se você quiser aprender mais sobre essa questão tão importante, leia depois desses 2 capítulos, capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Eles tratam quase que exclusivamente dessa questão das nossas ofertas. Estabelecem muitos princípios importantes, inclusive esse, que o Senhor ama o que contribui com alegria. Lá está escrito também que quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas quem semeia muito, muito ceifará. E esse versículo não deve ser interpretado como muitos gananciosos interpretam hoje, que se você der uma certa quantidade ao Senhor, o Senhor te devolverá na mesma espécie, em maior quantidade. Deus não faz esse tipo de negócios conosco, mas é um princípio que Deus ama ao que contribui com liberalidade. Ele entende, ele mede a nossa contribuição não pelo valor financeiro dela, mas pelo que ela representa para nós. Aquele caso da viúva em Lucas capítulo 21, quando o Senhor viu uma pobre viúva deitando 2 pequenas moedas. Financeiramente era um valor extremamente baixo. Mas o Senhor viu. O Senhor disse que ela deu mais do que todos os outros haviam dado. Então a nossa contribuição é proporcional ao que eu tenho. O Senhor sabe que se eu tenho pouco para contribuir, é aquilo que eu tenho, Ele irá aceitar aquilo de bom grado. Se eu tenho mais, eu tenho o privilégio de contribuir mais. É uma contribuição proporcional. No primeiro dia da semana, cada um de nós põe de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu for. Essa última cláusula do versículo mostra o porquê dessa contribuição regular toda semana. Para que não fossem feitas ofertas de última hora. Para que a contribuição não fosse em resposta a uma necessidade, mas fosse um ato de adoração. É necessário pensar um pouquinho no contexto histórico disso. Nós vamos pensar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Mas havia um interesse das igrejas da Macedônia e da Acaia, 2 regiões do Império Romano. Havia um interesse deles em levantar uma oferta para mandar para Jerusalém. E Paulo era o responsável por conduzir essa oferta até lá. Hoje em dia é muito fácil transferir dinheiro eletronicamente. Naqueles dias havia necessidade de alguém pessoalmente levar aquilo em mãos. E Paulo está incumbido dessa tarefa. Ele está indo em direção a Corinto para receber a oferta da igreja em Corinto e levar até Jerusalém.
E a preocupação dele é que a coleta já estivesse pronta quando ele chegasse, para não se fazer uma coleta quando ele chegasse lá. Você pergunta, mas por quê? Qual era a preocupação dele? Eu penso que havia na mente do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, o desejo de evitar uma coisa constrangida, uma coisa forçada. Quando surge uma necessidade urgente, e quando é feito um apelo baseado nessa necessidade, é muito fácil comover o coração das pessoas e conseguir uma oferta da qual a pessoa talvez se arrependa depois. Eu não podia ter contribuído tanto, eu não tinha intenção de ajudar tanto, mas a necessidade era tanto que eu fui forçado a fazer isso. Deus não trabalha assim. Deus não precisa do nosso dinheiro. Tudo no mundo é dele. Ele não está necessitado de nos forçar a contribuir com a sua obra. Mas ele nos dá o privilégio de contribuir com ela. E a contribuição regular feita toda semana, ela evita uma coisa constrangida, uma coisa forçada. Nós contribuímos não porque há uma necessidade, mas porque eu posso contribuir, porque Deus me deu esse privilégio. Ele aceita a minha contribuição. Ele me deu condições de ter alguma coisa para oferecer para Ele. E não por necessidade, mas por privilégio, por alegria. Eu contribuo um pouco hoje, um pouco a semana que vem, e todo o primeiro dia da semana eu vou separando alguma parte e colocando na oferta da igreja. E assim, quando surgir uma necessidade, a igreja já terá condições de suprir essa necessidade, sem precisar forçar a consciência, o coração dos irmãos a contribuírem. Então, são detalhes práticos sobre como nós devemos nos comportar em relação à oferta da igreja. A vida pessoal inclui muitos outros detalhes, por isso eu insisto para você ler 2 Coríntios capítulos 8 e 9, muitas outras coisas além disso, mas a minha responsabilidade em relação à igreja e em relação às finanças é essa, todo o primeiro dia da semana, já que eu faço parte da igreja local, é meu privilégio separar alguma coisa conforme o Senhor me prosperou, para que não se façam coletas de última hora. Possamos pensar nisso e ver como estamos agindo em relação a isso. Mas uma vez que a igreja junta as suas coletas, como que esse dinheiro será administrado? Não é dinheiro da igreja, é dinheiro de Deus. Lá em Lucas capítulo 21, quando aquela viúva pôs as 2 pequenas moedas na oferta do templo, podemos pensar que aquele dinheiro seria muito mal usado. Quem governava as finanças do templo naquela época eram fariseus, totalmente contrários à vontade de Deus, sem discernimento espiritual, homens carnais e orgulhosos. Mas mesmo que aquela mulher colocou dinheiro numa oferta que seria administrada por esse tipo de pessoa, o Senhor Jesus diz que aquilo eram as ofertas de Deus. E quando os irmãos contribuem na sua oferta semanal para a igreja local, aquele dinheiro será administrado pelos presbíteros, mas não é deles, e nem é da igreja, para juntar uma certa quantidade e fazer um churrasco no final de semana. Não é uma caixinha comunitária, é algo que foi oferecido para o Senhor, para a obra dele. Então deve ser administrado conforme princípios espirituais. Eu queria sugerir hoje, resumidamente, por causa do tempo, um princípio espiritual que é muito importante nessa área, e depois 4 exemplos práticos de como as igrejas na época do Novo Testamento usavam as ofertas recebidas, como sugestão do que podemos pensar em fazer hoje em dia. Quanto ao princípio, está baseado em 1 Coríntios capítulo 16, e também no capítulo 8, que eu queria ler agora com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 16. Segunda Coríntios 8 e 16,
O assunto por trás desse texto é o mesmo das ofertas. E diz assim: graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele, com Tito, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas esse irmão também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isso, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é administrada, pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles, isto é, com Tito e com aquele outro irmão do versículo 18, com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Esses versículos mostram uma preocupação grande na mente de Paulo em não dar um mau testemunho. Em 1 Coríntios 16, ele deixa claro que quando ele passasse em Corinto, ele não queria continuar a sua viagem sozinho. Ele fala para a igreja em Corinto separar alguns irmãos aprovados por cartas, como diz o versículo 3, irmãos de confiança da igreja, e eles poderiam participar então desse serviço. E Paulo diz: se for interessante que eu vá, eu também irei. Eu posso até acompanhar esses irmãos, mas eu não vou levar sozinho esse dinheiro até Jerusalém. Eu quero companhia. E não é companhia de qualquer pessoa, é companhia de irmãos aprovados por cartas da igreja. Aqui em 2 Coríntios, escrita poucos meses depois da primeira epístola, falando do mesmo evento histórico, Paulo entra em mais detalhes. Eu não chegarei aí sozinho. Eu chegarei na companhia de 3 outros irmãos. Tito, que vocês conhecem, um outro irmão bem conhecido também, cujo louvor no Evangelho é espalhado em todas as igrejas, irmão idôneo, irmão de caráter, irmão de bom testemunho. Eu começo de um terceiro irmão de igualmente bom testemunho. E esses 3 irmãos, mais Paulo, mais os irmãos que a igreja em Corinto iria separar, esses todos iam levar a sua oferta para Jerusalém. Pode parecer um cuidado excessivo, mas Paulo é bem claro, inspirado pelo Espírito Santo. Nós zelamos pelo que é honesto. Nós nos preocupamos em dar um bom testemunho. Nós não queremos dar margem para má interpretação. Não só diante do Senhor, mas diante dos homens. Esse princípio é fundamental para ser aplicado às finanças da igreja local. Não pode haver nada escondido. Tem que haver absoluta transparência em relação a como se lida com as finanças de uma igreja local. Como isso vai ser aplicado na prática pode variar de lugar para lugar. Talvez eu fale de algumas questões práticas baseadas em que é feito em Pirassununga. Não que todo mundo tenha que fazer exatamente igual a isso, mas baseado nesses princípios nós devemos preocupar em sempre haver mais do que uma pessoa para contar o dinheiro que é recebido todo primeiro dia da semana, para administrar esse dinheiro, tudo anotado, tudo disponível para qualquer irmão pudesse consultar se precisar. Quando algum irmão vai fazer uma despesa em nome da igreja, é bom haver uma prestação de recibos. Tudo sendo feito de forma a não permitir que ninguém possa questionar alguma coisa. Não por nenhuma falta de confiança. A igreja em Pirassununga é uma igreja pequena, com poucos membros. Somos uma família, como os irmãos aqui têm destacado já mais de uma vez. E eu tenho confiança absoluta em todos os irmãos e irmãs ali em relação a essa questão financeira. Do meu ponto de vista, qualquer um deles poderia administrar o dinheiro sozinho, que eu não suspeitaria de nada. Mas para a preservação de quem cuida do dinheiro e para a preservação do testemunho da igreja, é bom quando há registros e há transparência e há testemunhas de tudo. Porque se um dia alguém levantar alguma acusação contra alguém em relação a isso, se é possível provar sem sombra de dúvida que não houve má fé, que não houve mau uso do dinheiro, mas que tudo foi feito de forma responsável e transparente. Então é importante as igrejas pensarem nesse princípio espiritual. Zelamos pelo que é honesto,
não só diante de Deus, mas diante dos homens. Com essa preocupação em mente, com quais finalidades nós podemos então, para quais finalidades podemos aplicar o dinheiro recebido? Eu queria ler algumas passagens, uma de cada vez. Vão apresentar 4 ilustrações, 4 sugestões em relação a isso. Vamos começar em Atos capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Eu praticamente não irei comentar nada, quase nada sobre essas leituras, porque o tempo está praticamente no fim. Mas aqui nós vemos em Atos 4 e 34, desculpe. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O capítulo 6 fala de algo parecido, não vamos ler por causa do tempo. Nós temos uma situação única que aconteceu em Jerusalém no começo dessa época da igreja. Uma situação que, em certo sentido, guardadas as devidas proporções, é parecida ao que estamos vivendo nesses dias aqui em Cachoeira Alta. Havia um número excessivo de pessoas em Jerusalém necessitando de ajuda, pessoas que não eram dali. Lembra que a igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Aquele dia de Pentecostes era um de 3 épocas do ano, quando todo judeu deveria subir para Jerusalém, conforme a lei do Velho Testamento. A população de Jerusalém multiplicava-se naquelas 3 datas do ano. Então, naquele dia de Pentecostes havia multidões, centenas de milhares de judeus em Jerusalém, que não eram dali. E pelo menos 3.000 deles se converteram naquele dia. Atos 2 fala de todas as partes do mundo de onde eles haviam ido, de onde eles haviam chegado. E muitos permaneceram ali por algum tempo. É fácil imaginar o porquê disso, vendo aquela nova revelação da parte de Deus, participando dela, eles não queriam ir embora. E por algumas semanas, por alguns meses, a igreja em Jerusalém viu esse problema. Milhares de pessoas salvas, que não tinham residência em Jerusalém e precisavam ser supridas, sustentadas com um pouso, com comida. Uma questão de logística muito grande, uma dificuldade muito grande. E os irmãos usaram as contribuições dos outros irmãos para suprir essa necessidade. Isso ilustra para nós o que pode acontecer hoje em dia, uma situação como essa, a igreja aqui em Cachoeira Alta recebendo muitas pessoas para alguns dias, necessidades que a obra de Deus, criadas pela obra de Deus. Para servir a Deus vão haver despesas financeiras, a manutenção de um salão, a hospedagem de visitas, para a compra de folhetos para serem entregues. Vai haver várias necessidades materiais, e é bíblico nós usarmos esse dinheiro das coletas para suprir essas necessidades quando elas surgirem. Um outro caso semelhante tivemos em 1 Timóteo capítulo 5, pedi para você abrir a sua Bíblia lá agora, 1 Timóteo capítulo 5, algo muito parecido com esse de Atos, mas com uma pequena diferença, o sustento de alguns indivíduos na igreja local. 1 Timóteo 5, lemos especificamente das viúvas. Nós podemos alcançar outras pessoas também com esse mesmo princípio. A partir do versículo 3, 1 Timóteo 5 e 3, diz: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Isso é interessante ler o texto todo até o versículo 16, mas pule para o versículo 16 por causa do tempo. 5 e 16, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Nós não podemos entrar nos detalhes desse trecho agora, mas leia depois no trecho todo. É claramente estabelecido que uma igreja local deve preocupar com os seus membros. E se houver uma necessidade específica por parte de algum membro ali, é lícito usar o dinheiro da igreja para suprir essa necessidade. Do
faço uma ressalva. Leia depois com isso, para ver se essa viúva realmente precisa de ajuda. Para que não se sobrecarregue a igreja. A igreja deve ser que não tem parentes que possam ajudá-la, é o que está escrito no texto. Que tenha tido um bom testemunho. Supridas todas essas exigências, então a igreja tem o direito de ajudar essa pessoa. É uma preocupação legítima, as necessidades de algum membro da igreja, mas com esse cuidado de não ajudar sem preocupação em ver se há uma necessidade real de ajuda. Uma terceira coisa vemos em Atos capítulo 11, que é ler agora aquele versículo, Atos capítulo 11, e também Romanos capítulo 15, mas primeiramente Atos capítulo 11. Versículo 27, Atos 11, 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos, em Antioquia, determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos 15, 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Nesses dois textos vemos uma igreja ajudando outra igreja, ou algumas igrejas ajudando outra igreja. Há mais ou menos uns 10 anos separando os dois textos, são duas ocasiões diferentes. Em Atos 11 foi por uma necessidade urgente, uma fome que houve em Jerusalém. Em Romanos 15 parece que não havia nenhuma necessidade específica. Foi um desejo que as igrejas tiveram de retribuir o privilégio que receberam de Jerusalém. O evangelho de Jerusalém para eles quiseram devolver bênçãos materiais, como diz Gálatas 6. Aquele que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. É um princípio bíblico também que igrejas contribuem com outras igrejas. Individuais de alguns membros da igreja, como em 1 Timóteo capítulo 5, não só ajudando outras igrejas, mas também ajudando no sustento de alguns irmãos e irmãs que são chamados para viver exclusivamente do Evangelho. O relógio já está marcando o tempo em que eu iria parar, então eu vou apenas ler esse texto com poucos comentários, chamando a sua atenção só para o versículo 6, onde diz, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, e o versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse capítulo 9 de 1 Coríntios trata desse assunto tão importante. Até o versículo 14, Paulo está preocupado em enfatizar esse direito. É um direito de alguns deixar de trabalhar, como diz o versículo 6, e viver do Evangelho, como diz o versículo 14. A partir do versículo 15, ele mostra por que ele não aceitou esse direito em relação a Corinto.
É uma outra parte do assunto. Mas a primeira parte do capítulo ele bate nessa tecla, enfatizando 2 pontos. É um direito de alguns e é um direito meu, diz Paulo. Ele apresenta um princípio que é praticado até os dias de hoje. Alguns irmãos e irmãs, sempre uma minoria, não porque são melhores do que ninguém, precisam ser, é claro, irmãos e irmãs de bom testemunho, recomendados pelas igrejas, mas pelo serviço que fazem, são chamados por Deus para viver do Evangelho. E esses irmãos irão ser sustentados não com um salário fixo recebido de ninguém, nem por pedirem dinheiro dos outros, mas pelas contribuições individuais e coletivas do povo de Deus. É um privilégio também as igrejas contribuírem nessa forma. Infelizmente o tempo já foi, eu queria só deixar essas sugestões para os irmãos, para nós pensarmos sobre esse assunto tão melindroso. Talvez é bom que não haja tempo de entrar em mais detalhes, para não constranger ninguém. É um assunto complicado de ser tratado publicamente, mas é um assunto necessário. Então tem a questão da minha responsabilidade individual. Sendo membro de uma igreja local, é meu privilégio todo o primeiro dia da semana contribuir com a igreja através da minha contribuição financeira. A minha presença é importante, a minha participação em adoração é importante, mas a minha contribuição financeira também o é. E para a igreja administrar essas ofertas é necessário ter sempre em mente esse princípio da transparência, usando de forma responsável e transparente o que temos. E pelo menos nessas 4 áreas, 4 sugestões, que talvez podem surgir outros detalhes, mas 4 sugestões. As despesas diárias da igreja, do trabalho do Senhor, as necessidades de alguns membros mais necessitados, as necessidades de outras igrejas e o sustento de irmãos e irmãs que trabalham no Evangelho. Precisamos pensar nesse assunto e estar nele com mais cuidado e que Deus nos abençoe com essas coisas. Amém.